Estamos no ar, começando a nossa live semanal. Parece que o frio espantou muita gente. Esses caras do sul ficam mandando essa geladeira aqui para São Paulo, né? Espanta todo mundo. Boa tarde, seu Henrique. Boa tarde, meu amigo. Tudo certo, Grau? Graças a Deus, bem Estamos aqui, aí né? fazendo 2 graus de temperatura aqui no sul, mas também Vocês bom, ficam tirando, agradável. vocês ficam tirando pinguim da Patagônia e mandando para São Paulo, cara. Para com isso, pô. Pelo amor de Deus. Guilherme, boa Típico do tarde. sul. Seja muito bem-vindo, nossos amigos, companheiros que estão aqui conosco, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar aqui a mais um tema aqui no nosso Copo TI, levando conhecimento, levando aí um pouco de gestão, segurança e proteção de dados para o pequeno e médio empresa em todo o Brasil. Hoje tem tema novo, tem mais um tema aí desses nossos temas semanais aqui que a gente tem levado toda semana aqui para tentar desmistificar um pouquinho, né? Levar um pouco de conhecimento, levar um pouco aqui desse framework do NIST e falar um pouquinho de tudo isso. Vamos lá, vamos começar falando então. Toda empresa, na realidade, independente do seu porte e tamanho, hoje ela tem que se preocupar com segurança da informação, né? Por quê? Porque se você não cuidar da informação, pode deixar que o hacker cuida por você. Não se incomode. Ele vai cuidar, ele vai entrar, vai pegar seus dados, vai ser muito útil para ele. Ele vai tomar conta da sua empresa por você. E ele vai cobrar baratinho para te devolver os seus dados. Não se incomode, né? Além dele cobrar alguns bitcoins para te devolver os seus dados, depois ele vai explorar aquela informação de alguma outra forma, na forma de chantagem, né? Então, se ninguém aqui está afim de ser sacaneado ou ser chantageado, a gente precisa se proteger. E de que forma a gente pode se proteger, né? A gente pode querer reinventar a roda, né? Achar que a gente tem domínio e a gente pode se proteger sozinho, inventando alguma forma miraculosa de se proteger, ou a gente pode adotar padrões, né? E aqui, há mais ou menos 2 anos, a gente vem tentando estudar uma forma de padronizar, utilizando padrões internacionais estabelecidos aí pelo NIST, pelo CIS Control, que são instituições internacionais, de modo que esses padrões possam ser utilizados por empresas de qualquer tamanho. Só que para colocar esses padrões, para a gente estabelecer isso, o NIST criou um modelo. Esse modelo se chama Cyber Security Framework. Ele prega o seguinte, gente, eu tenho 5 áreas, né, que eu preciso identificar, né, dentro da minha empresa para poder fazer a gestão de cibersegurança dentro da minha empresa. Se eu tiver como controlar e gerenciar essas 5 áreas, eu vou ter pelo menos o controle do meu ambiente cibernético no que se diz respeito a um mínimo de segurança e proteção de dados. Então, quais são essas 5 áreas, né? Eu vou ter que identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. O que significa tudo isso? Para que eu possa tomar conta do meu principal ativo da minha empresa hoje. É meu mobiliário, meu maquinário, né? Não, gente, não é nada disso. Meu principal ativo hoje são os meus dados. Sem os nossos dados, a gente simplesmente não faz nada nas nossas empresas. A gente pode ter qualquer maquinário mais moderno, mas se a gente não tiver os nossos dados, a gente simplesmente não consegue gerir, a gente não consegue fazer nada com a nossa empresa. Então, o nosso principal ativo é os nossos dados. Então, a gente precisa identificar quais são os nossos dados, quais são os nossos computadores, quais são as pessoas, quais são os ativos tecnológicos que compõem a nossa rede, o nosso universo. E a partir desse momento, dessa identificação, a gente vai conseguir ver qual o impacto que tudo isso ele tem sobre os nossos negócios e como que a gente precisa identificá-los para que, se no eventual ataque, a gente pode sobreviver. O que a gente precisa fazer para sobreviver a esses ataques e manter a nossa atividade, o nosso negócio funcionando. Uma vez que a gente identificou, o que a gente precisa fazer para proteger esses ativos? Para garantir
a nossa prestação de serviço, garantir que tudo continue funcionando. Então, quem são os usuários que estão na nossa rede? O que eles acessam? Quais as informações que estão disponíveis para esses usuários acessarem? Como é que eu controlo quem entra e quem sai da minha rede? Quem eu contratei, quem eu demiti? Que acesso que eles têm? Como é que eu posso proteger todas essas informações dos meus computadores, a minha internet, ou seja, tudo que está ali dentro? Como é que eu garanto que tudo isso esteja íntegro, esteja atualizado, esteja protegido? Para que eu preciso manter tudo isso? Para garantir a integridade de toda o meu universo, toda a minha plataforma ali dentro. Uma vez que isso está protegido, não adianta só proteger. Eu tenho que detectar. Será que eu estou sendo atacado? Meu amigo, posso te dar toda a certeza do mundo, né, Henrique? Atacado todos nós somos todos os dias. A gente só não tem noção se a gente não ficar detectando. Então, a detecção ela é super importante. A gente tem que estar detectando o tempo todo para a gente saber qual é o nosso grau de vulnerabilidade. Uma vez que a gente tem consciência de qual nível de ataque, a gente pode fazer o quê? Aumentar as nossas barreiras, fazer o nosso contra-ataque, a contramedida de como a gente está sendo atacado e como que a gente pode se prevenir. E na medida que eu estou identificando, detectando os meus ataques, eu vou responder a esses ataques, né? Não só responder, né, a esse ataque, mais do que isso, capacitar as pessoas a dar essa resposta. Treinar, identificar, mostrar para as pessoas como elas devem reagir a esses ataques. Será que desligar a tomada resolve? Puxar o cabo de rede? Cortar o cabo também resolve? Será que isso é suficiente? Então, a gente tem que descobrir isso juntos, né? E mostrar como que essa força-tarefa de resposta ela deve responder aos ataques. E, ao mesmo tempo, como que eu faço para recuperar o meu ambiente no menor tempo possível. Para quê? Para que eu não tenha impacto nem para os meus negócios, nem para os meus clientes. Já imaginou eu ter que justificar para os meus clientes a inoperância da minha empresa, ou não entrega de um trabalho, ou não entrega de um caminhão na porta da empresa, precisando carregar e eu não consigo emitir uma nota fiscal, eu não consigo fazer a entrega para um cliente porque eu não consigo acessar os meus sistemas? Então, eu tenho que ter agilidade no processo de recuperação do meu ambiente para que ele fique inoperante o menor tempo possível. Então, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar são as atividades que eu tenho que me preocupar para que eu possa ter o meu ambiente seguro, para que eu possa ter o meu ambiente estável e controlável, para que eu possa ter disponibilidade dos meus dados. E aí, a gente tem como que a gente faz isso? Na medida que eu tenho maturidade, na medida que eu sei quais são os meus dados, na medida que eu tenho tamanho da minha empresa, o tipo de informação que eu lido diariamente, eu vou ter lá controles. O Syscontrol veio exatamente para isso. Quais são os controles? Para facilitar a gente. Qual é a política? Como é que eu faço para implementar esse controle? Se esse controle está implementado, como é que eu automatizo ele para que eu tenha um maior gerenciamento sobre esse controle? Uma vez que ele está automatizado, qual é a ação que eu tenho que tomar para que eu tenha certeza de que ele está funcionando? Qual compliance, qual auditoria que eu preciso fazer sobre esse controle? Então, se eu sou uma pequena empresa, eu tenho 56 controles ali que eu posso estar fazendo. Se eu já sou uma empresa mais estruturada, se eu tenho alguém tomando conta, compartilhando essa responsabilidade, né? Eu tenho lá uma empresa terceirizada me ajudando nessa missão, eu já tenho mais 74 tipos de controle que eu posso fazer. Eu já sou uma empresa maior, que eu tenho um departamento de TI, ou uma equipe de TI interna, ou em conjunto com uma equipe externa tomando conta da minha infraestrutura tecnológica, eu já tenho mais 23 controles, porque, afinal de contas, eu posso trabalhar com informações sensíveis, posso ter lá, por exemplo, informações de saúde, informações confidenciais, né, sensíveis aí, e eu preciso trabalhar com mais 23 controles, totalizando aí 153 controles que eu posso fazer para gerenciar as minhas informações. Então, essas são as políticas, essas são as formas que eu tenho para fazer esses controles.
E aqui, semanalmente, a gente está discutindo cada um desses, tem alguns grupos de controle. Passa para frente, meu amigo Henrique. Quais são esses controles? E hoje a gente vai discutir o 7º controle. Gestão contínua de vulnerabilidade. Henrique, o que é isso, meu amigo? Destrincha isso. Vamos destrinchar isso aqui nós dois juntos. Vamos lá, Grau. Então, essa parte nada mais é do que a gente ficar monitorando o ambiente, né? Ter a parte do monitoramento para saber o que está em risco, né? Como você falou lá do NIST, vamos dizer, o principal ponto é o identificar, né? E como a gente vai proteger o que a gente não sabe que tem, né? Basicamente é isso. Então, a gente tem que ter uma política de monitoramento, desenvolver a habilidade, ter um processo a qual a gente acompanhe, monitore e fique a par de como está o parque, como está o ambiente de TI e se ele tem as aplicações ali necessárias, né? Os patches, como a gente fala. Né, Grau? Não adianta a gente só instalar algo e deixar lá rodando, né? É verdade, né, Henrique? Não adianta a gente tem que fazer o seguinte, né? Instalei lá o meu Windows, instalei meu Office e abandonei. Vai resolver? Não, as vulnerabilidades elas acontecem todos os dias. Então eu preciso constantemente estar sabendo qual é o meu nível de vulnerabilidade. E aí, se eu não atualizar, se eu não corrigir, se eu não instalar meus patches de correção de segurança, minhas atualizações, meus updates, né? Não são meus upgrades, né? As minhas novas funcionalidades. A gente está falando aqui de correções, né? Porque, afinal de contas, um software, ele, por mais bem desenvolvido ou desenvolvimento que ele possa ter, ele tem falhas, né? Então, a gente precisa o quê? Corrigir essas falhas para evitar que a gente seja atacado, com que a gente seja hackeado. Então, eu preciso que o nosso parque seja constantemente atualizado. Isso é uma ferramenta, isso é um instrumento. Então, se eu não faço esse gerenciamento, eu aumento o risco de ser atacado, eu aumento as vulnerabilidades. Então, a gestão contínua de vulnerabilidade é, identificar quais são. 2, atualizar constantemente. Então, você tem que ter um programa, uma ação contínua de identificar, detectar e corrigir as suas vulnerabilidades. Para isso, precisa de ter alguém tomando conta disso. Não adianta fazer isso de vez em quando. E assim, por melhor que seja o sistema de controle de vulnerabilidades, por melhor que seja o seu planejamento, né, a gente fala, não adianta querer fazer isso numa máquina crítica no meio do expediente, né? A máquina do financeiro eu vou atualizar hoje, dia 31 para amanhã, dia 1º, que é dia de pagamento bancário. E aí você sabe o que Nada vai funciona. acontecer, né, Henrique? A gente sabe o que acontece, né? Ou aí o financeiro não vai conseguir trabalhar, a gente vai ter o suporte para caramba, né? Então, eu tenho que fazer uma programação condizente com o quê? Com as janelas, com quando eu posso fazer isso, né? Então, para que a gente possa ter, obviamente, existem condições que são críticas, né? Foi descoberta uma falha severa de segurança e que se eu não fizer, eu estou sujeito a um ataque, aí eu posso comprometer. Essa tem jeito. Eu vou ter que fazer o mais rápido possível, porque a minha exposição, nesse caso, pode ser muito grande, né? Mas a gente pode trabalhar em cima de programação, a gente pode fazer isso num horário noturno, a gente pode fazer tudo isso para que a gente possa trabalhar dessa forma, né? Então, são esses os nossos esforços que a gente precisa estar o quê? Estabelecendo um processo de gestão, ter um software ou ter uma plataforma que nos auxilie nessas questões todas, né? Isso é muito importante, né? Estabelecer ou manter um processo para remediação, né, dessas aplicações para responder a esses questionamentos todos, né? O melhor de tudo isso é ter uma ferramenta automatizada para nos ajudar, né? Não adianta querer fazer isso no braço, né, na raça, no peito, né? Assim, não, agora eu vou checar todas as estações todo dia. Quando você tem meia dúzia de estações, até dá, né? O dia que você começa a ter 15 estações, 50 vulnerabilidades aí para checar, amigo, esquece. Esse negócio não vai dar certo você fazer no braço, né? Então, ter alguma coisa automatizada que te alerte, que te lembre, que você gerencie, que você libere as atualizações de forma progressiva, num horário à noite, que não atrapalhe a produtividade das pessoas, que não atrapalhe a produtividade da equipe,
é tudo que a gente precisa para fazer uma boa gestão em um ambiente de tecnologia, né? E é assim que a gente acredita que a maioria das empresas, a maioria dos nossos parceiros aqui de TI, executam, que devem fazer esse trabalho com o nosso apoio, com o nosso suporte, porque é isso que nos diferencia, é isso que faz com que um bom MSP, né, uma boa empresa de tecnologia, se preocupe em gerir, né, todo esse ambiente, em gerir tudo isso. Concorda comigo, meu amigo Henrique? Não, perfeito, Grau. Totalmente. E eu tô lembrando de um caso também para também tocar nessa questão quando a gente fala em gerenciamento de patch, que foi aquele famoso, agora dá para falar de história, né? Foi em 2017, já é antigo. Mas o caso do WannaCry, onde a Microsoft liberou um patch de atualização em março, e o ataque do WannaCry foi em maio, 2 meses depois. E o ataque, o impacto foi mundial, né? Muitas empresas, foi um impacto gigantesco ali desse ataque de ransomware. E, tipo, o patch já tinha sido lançado 2 meses atrás. As empresas que não aplicaram ficaram vulneráveis e sofreram esse ataque. Então, ali é uma questão para a gente frisar o quão é importante você estar acompanhando esses lançamentos de novos patches, ter uma gestão dessas atualizações, né? Então, esse é um caso, assim, um tema que a gente sempre levanta quando a gente vai fazer alguma palestra, alguma apresentação sobre segurança, né? E a importância de ter uma política de atualizações, né? Não, é verdade, é verdade. Eu me lembro que nesse dia do ataque eles estavam voltando de uma conferência internacional e que estava todo mundo, os principais gestores assim do TI que eu conheço, estava Os telefones tocando. saguão do aeroporto, todo mundo com os telefones tocando, os notebooks no colo, todo mundo desesperado. Por quê? Muita gente sendo atacada, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo. Cada um num canto, falando assim, bom, e agora? Né? A gente está aqui, não está lá, né? E do outro lado do mundo, muitas vezes, né? O pessoal dos Estados Unidos, a gente tentando voltar para o Brasil, tentando entender o que estava acontecendo, gente com fábricas paradas, com service desk todos malucos, né? Tentando fazer atendimentos, máquinas todas paradas. Então, é a reputação, né? É a indisponibilidade dos recursos. Então, e a partir daí você vem aí com ações, né? No sentido de você não deixar, procurar evitar deixar vulnerabilidades, procurar deixar, né? Para não fazer depois, né? A gente sabe o quanto que isso afeta, né, diretamente as questões de produtividade de uma empresa, de fazer manutenções, mas as coisas precisam ser feitas, têm que ser programadas para fazer em horários convenientes, né, fora do horário expediente, para não afetar muitas vezes a disponibilidade dos recursos, mas que precisa ser feito. Não tem como a gente fugir dessas condições e dessa indisponibilidade da operação. Por quê? Porque o risco de disponibilidade é muito grande, né? De você não ter a sua plataforma, de você não ter as suas plataformas disponíveis, ok? Então, é nisso que a gente tem que ficar atento. Henrique, está na hora de abrir os microfones para os nossos colegas, Henrique. Vamos lá, vamos lá. Permitindo aí a câmera e microfone do pessoal. Vocês querem interagir aí com a gente? Liberado. Kaique, Paulo, Vinícius, nosso amigo Gleidson. E aí, pessoal, querem contar uma experiência aí de vocês? Ou vocês já aplicam? Vocês têm políticas já de gestão de pets, ou seus clientes, ou nas suas empresas? Compartilhem conosco aí a experiência de vocês. Ninguém? A gente vai sortear alguém para falar aí, né, Grau? O número de 1 a 3, de um número de 1 a 3 par, né? A gente sorteia aqui, pede pro Paulo falar alguma coisa. Então, vou puxar nosso amigo Gleidson. Gleidson, abre o microfone aí, meu amigo. Comente com a gente aí o que você acha sobre essa questão de gestão de pets. Ninguém, pessoal? Eu tô de castigo aqui no atendimento. Mas um detalhe interessante aí é o que vocês têm feito para gerenciar melhor os pets.
no ambiente onde atuam? Somente com RMM ou tem alguma outra forma que vocês têm utilizado aí para gerenciar os pets? Uma das melhores ferramentas hoje que auxilia o nosso como prestador de serviço é o RMM, né? Ele hoje é uma ferramenta indispensável se você quer trabalhar com a parte de monitoramento e gestão remota de ambientes, né? Em alguns casos também que tu pode aplicar correções via Microsoft, o famoso WSUS, né? Então, também tem essa parte do controle de atualizações. Mas para te ter uma abrangência maior, assim, inclusive sobre patches de aplicações, não só Microsoft, é importante ter uma ferramenta de RMM para poder te dar essa liberdade, no caso, e ter algo mais automatizado que te reporte quando tem algo a ser atualizado, né? Consiga programar essas atualizações, que nem o Guiral comentou, para não impactar no trabalho, né? Na produtividade do colaborador. Então, é muito importante ter essas ferramentas de monitoramento e gerenciamento remoto. É aquela coisa, se você não tem um RMM, você vai ter que usar a técnica do molecular, né? Manda o moleque lá Então. atualizar máquina por máquina, né? E aí é aquela coisa, você contrata a ferramenta ou estagiário. Né? Porque alguém vai ter que fazer. Necessariamente alguém vai ter que ir lá apertar o botão e fazer isso. E aí sobra onde? Sobra no Service Desk. Né? E atualizar, às vezes, uma vez por mês pode ser tarde demais. Ou, na pior das hipóteses, nunca atualizar. E aí o problema pode ser muito maior de se controlar depois. Então, necessariamente, as atualizações hoje, eu brinco, não é porque você quer, porque você precisa. Né? Elas são necessárias para uma... A gente sempre volta na questão da segurança, né? Então, a gestão, o controle de pets, o foco maior é a parte da segurança e disponibilidade da aplicação, né? E aí, pessoal, Vinícius, Kaique, uma contribuição? Pelo chat ou pelo microfone, podem interagir aí com a gente. Guilherme, quer fazer uma contribuição com a gente aí? O Kaique já estive em algumas corporações, já participei de corporações de pequeno, médio e grande porte, e é realmente isso que o Guiral ressaltou: ou você contrata uma ferramenta ou você contrata um estagiário para passar máquina por máquina, vendo se o AVG está atualizado. Não vamos falar de marca, né? Quer dizer, não é bem uma marca, não vamos esculachar muito. A hora que chega no último, começa mas eu não esculachei, eu só comentei que era essa marca utilizada. Fui eu que esculachei, deixa quieto. Quem nunca usou que luz para o prato. Exato. Questão da maturidade. O Kaique perguntou ali sobre se alguém já usou o Automation Manager. Essa é uma aplicação da Enable, né, Kaique? O Guiral, acho que ainda é parceiro AGE, eu utilizo uma outra solução de RMM, né, mas essa parte de PSA e automatização é o que, vamos dizer que é um dos cargos-chave ali do MSP, né? Então, essas automatizações é o que a gente ganha mais produtividade, mais braços, vamos dizer assim, né? Mas na época que eu era parceiro AD ali, sim, eu usava soluções da SolarWinds, ainda na época não era Enable, né? Então, sim, eu utilizava. Pena que não dava para exportar esses templates para outras plataformas. Faz parte. Hoje você ainda consegue fazer alguma automação utilizando o Power Automate, utilizando algumas coisas da própria Microsoft. Né? Não é a oitava maravilha do mundo, mas dá para fazer algumas coisinhas, né? Nada que um antivírus não barre um VB script, né? Mas dá para fazer algumas coisas, dá para tentar fazer algumas tentativas de automação, tentar forçar algumas coisas desse tipo. Né? Então, vale algumas tentativas nesse aspecto de você tentar automatizar. Mas nada como uma ferramenta de integração. Na verdade, o RMM, e são ferramentas de integração. Que aí você vai cumprir com outras etapas do SysControl, né? Vai te dar inventário, vai te concentrar, vai te dar ferramentas de acesso remoto. Ou seja, não é simplesmente só a parte de automação desses processos de atualização.
e vai te dar ferramentas muito mais poderosas nesse sentido e de alertas, né? Você vai configurar alertas na realidade. Se acontecer algum incidente, se acontecer alguma coisa, por exemplo, eu quero monitorar se tiver várias tentativas sucessivas de log, de entrada, né, ou de log mesmo no sistema, o que ele faz? Qual a atitude que deve ser feita? De mandar um SMS, de bloquear o usuário, fazer o quê? Né? Então, você tenha instrumentos que te ajudem a monitorar melhor, a tomar atitudes, a tomar ações, no caso de você entender que aquilo possa estar sendo um ataque. Né? Pode estar sendo aí um ataque por um criptologger, enfim, dá para você fazer uma série de coisas aí na hora que você tem uma ferramenta que te auxilie nesse processo de gerenciamento. Senhores, 14 horas e 29 minutos. Concluindo aqui o nosso tempo, nossa meia hora de toda semana, nesse bom bate-papo, na presença de amigos que ficam mandando pinguim lá do Sul para nós aqui de São Paulo. Mas logo a gente põe o pinguim de volta para cima da geladeira. Perfeito. Perfeito. Agradecemos a presença dos nossos convidados, agradecendo tudo que está acontecendo aqui e agradeço a presença de todos. E até semana que vem. Esperamos todos aqui na próxima semana, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, para que a gente possa continuar aqui o nosso bate-papo, levando um pouquinho de conhecimento para todos. Henrique, Guilherme, valeu, obrigado pela presença. Nossos amigos aqui que estiveram presentes conosco, muito obrigado pela presença e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais. Boa Obrigado, semana a todos. Até mais. Tchau, tchau.